Em Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, humanamente falando, na mente das pessoas, a mente natural, fé é loucura. Porque onde você vai ter um firme fundamento daquilo que você ainda está esperando, não é? Por exemplo, eu estou em pé aqui nesse nível mais elevado, nesse palco. Então aqui é um firme fundamento. A gente pisa, não cede, não cai, né? Então eu não preciso esperar esse palco, eu já estou nele. Mas a fé é o firme fundamento daquilo que a gente ainda espera e a prova das coisas que nós não vemos. Porque é Deus que opera todas as coisas, não é? Deus opera tudo em todos. Só que nós estamos vivendo, estamos nos relacionando com aquele que é a pessoa mais confiável de todo o universo. Aquele que, no momento em que ele foi jurar, ele jurou por si mesmo e pela sua palavra. Amém? E ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, não é? Então Jesus veio a este mundo e trouxe o reino de Deus. Então, hoje em dia, nós vemos, amados, as pessoas colocando sua fé em qualquer coisa. Então, mesmo as pessoas que dizem ter fé, elas acabam crendo, às vezes, em si mesmas, não é? A gente vê muitas pessoas vivendo assim no mundo. Há pessoas que creem na sorte, há pessoas que creem em predições ou em coisas materiais. E quase todas as pessoas dizem crer em Deus. Então, sem dúvida, pelo comportamento das pessoas em dizer que creem em várias coisas e até dizem que creem em Deus, a gente pode ter certeza de uma coisa: existe a fé humana. Essa fé ela foi colocada como semente de Deus no coração do homem. Para que Deus colocou essa semente no coração do homem chamada fé? Para levar o homem a buscar a Ele, para que o homem pudesse se relacionar com Deus, não é? Para dar um passo em direção àquele que é o Criador de todas as coisas, não é? Porém, amados, essa escolha de se dirigir para Deus, ela está ligada ao livre-arbítrio, não é? E tem pessoas que não direcionam essa fé para Deus, outros direcionam e têm um encontro com Deus e vão se relacionar com Deus, mas outros não. Tem pessoas que não direcionam essa fé para o Deus verdadeiro, não é? Mas a fé, ela é um elemento que Deus colocou nas nossas vidas. E Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele falou que se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e assim sucederá. Então, essa fé da qual Jesus está falando aqui, no texto de Mateus 17:20, não é uma fé somente humana, é uma fé sobrenatural, a fé colocada por Deus no coração das pessoas, mas uma fé que nos leva à salvação, não é? E às vezes as pessoas elas têm a fé como se fosse assim um resquício da natureza de Deus que havia em Adão, porque quando Adão ele pecou, ele morreu, não é? E ele parou de se relacionar com Deus, mas ainda ficou um resquíciozinho no coração de Adão, na vida dele, na alma de Adão, e isso foi se estendendo por toda a humanidade. Tanto é que há pessoas que ficam buscando, elas tentam de todas as maneiras encontrar Deus, e somente quando elas têm contato com a mensagem do Evangelho, é que os olhos se abrem, é que vem a revelação. Aí a pessoa diz assim: agora sim, eu encontrei quem eu estava buscando, o verdadeiro, não é? Amados, nós precisamos direcionar os nossos filhos, os nossos familiares para esta fé em Jesus, não é? Porque a única fé que vai fazer com que a gente tenha vida, e vida em abundância, é a fé em Jesus, não é? E à medida que nós vamos vivendo essa fé dentro de casa, a gente começa a identificar nos filhos, não é? Quem tem filhos pequenos ainda, ou as pessoas que já têm netos, vocês começam a ver, às vezes a gente tem a oportunidade de falar para eles da fé que nos alcançou, da fé que nós temos em Deus, das experiências que nós tivemos, e nós vemos também os olhos deles brilharem, né? Eu me lembro que quando eu era criança, a minha avó, quando ela ia na casa dos meus pais, ela falava para mim da fé, e ela contava as experiências que tinha, e meus olhos brilhavam, porque ela falava com tanta empolgação, né? E, inclusive, algumas irmãs da nossa congregação lá em Brotas tiveram a oportunidade de conhecer, de conviver com minha avó, que ela fez parte lá da congregação. Antes que eu passasse a fazer parte da congregação em Brotas, eu morava em Catu na época,
E ela falava de um irmão chamado Horácio, que louvava com muita alegria, e quando a gente chegava ali na frente do supermercado, eu já tinha vontade de sair correndo para chegar e não perder nem um pouquinho do louvor. Aí eu ficava curioso para conhecer esse irmão Horácio, e quando eu cheguei em Salvador, que eu fui para a congregação lá, de fato era tudo que minha avó estava falando. Então a fé que ela estava vivendo, ela transmitia essa fé para mim. Minha mãe também transmitiu essa fé para mim. Então eu tive uma experiência igualzinha a que Timóteo teve. Paulo relata em 2 Timóteo 1, de 4 a 5, ele estava ansioso para ver Timóteo, porque ele lembrava da fé não fingida que habitou em Timóteo, e essa fé primeiro habitou na avó de Timóteo, né? Habitou em Lloyd, né? E depois habitou em Eunice, a mãe de Timóteo. E naquele momento que Paulo escreveu, a mesma fé habitava na vida dele também, né? Então, amados, quando a gente fala do Senhor e a gente vive a fé em Jesus, isso marca a vida das próximas gerações das nossas famílias, marca a vida dos filhos, marca a vida dos netos. E por aquilo que minha avó falava e as experiências que ela contava, eu fui impactado, né? Pelas experiências que minha mãe teve na sua adolescência, de sair cantando com coral na igreja, pregando o evangelho, também marcou a minha vida, me impactou. E a gente vai crescendo na fé em Deus. Mas o que a gente pode identificar é que os filhos da gente, os nossos netos, eles vão crescendo na fé, e a fé ela vai crescendo em 3 níveis, né, que a gente pode observar. O primeiro nível, que os pequenos aprendem a se relacionar com Deus, é aquela fé universal em Deus, né? A fé em Deus como Criador, como provedor. E desde pequeno, quando uma criança ela aprende com os pais, com os avós, com aquelas pessoas mais velhas, que tudo que a gente crê que Deus ele é o provedor de todas as coisas, que Ele é o Criador, e começa a pedir a Deus, e confiar nele, confiar na sua bondade, confiar na sua generosidade. Então eles começam a fazer isso, a orar pedindo a Deus, pedindo proteção para a vida deles, pedindo proteção para os pais, pedindo proteção para a família, não é? Pedindo aquilo que eles estão precisando. Inclusive, assim, nós vivimos um tempo em que muitas vezes quando uma criança, né, às vezes os pais ou os avós, uma criança pede uma coisa, quer um brinquedo, aí a pessoa vai logo correndo e aí vai comprar no cartão de crédito e perde uma oportunidade preciosa de ensinar para aquela criança, né, que primeiro vai orar, né? Mesmo que a pessoa tenha o dinheiro para comprar, primeiro vai orar, e aí, depois de um tempo orando, se o Senhor der os recursos, vai lá e compra ou não, né? Para a pessoa aprender também, desde pequeno, que Deus pode responder dizendo sim ou dizendo não, né? Mas à medida que nós professamos esta fé, vivemos esta fé e transmitimos, todos os filhos e netos, eles aprendem a se relacionar com Deus, primeiro dessa forma. Depois, essa fé vai aumentando, e eles começam a crer na soberania e na essência de Deus, e ver que Deus é aquele que tem um controle de todas essas coisas, né? Então já é um nível de fé em que aqueles que são mais novos, eles vão começar a se relacionar com Deus desta maneira. E depois eles chegam àquele terceiro nível de fé, que seria a fé no cuidado pessoal de Deus. Começa a se relacionar com Deus como um pai. E é nesse nível que Deus quer que todos nós cheguemos, não é? Todos nós chegamos a isso quando recebemos Jesus, não é? Muitos que receberam já na fase adulta, com certeza já foram para esse terceiro nível de fé. Os que receberam ainda quando crianças foram crescendo na fé, até chegar nesse ponto de entender que Deus ele é o nosso Pai, que nos relacionamos com Ele, não é pelo que Ele pode dar, mas é pela presença dEle. É porque quando Ele está, tudo é maravilhoso, não é? É a presença dEle que traz alegria. É como o apóstolo Pedro, ele fala que mesmo a gente não vendo a Jesus, nós amamos Ele, nós temos uma alegria inefável, uma alegria que a gente não pode explicar como é, não é? Porque é a alegria de ter Jesus, a alegria da presença dEle, né? Então eu queria que você abrisse esse texto de 1 Pedro 1, de 3 a 9. Eu quero ler esse texto para descrever mais um pouco sobre esta fé que nos alcançou, e quando a gente vive esta fé e transmite para os filhos e para os netos, essa fé, ela marca a vida deles.
e você está plantando uma semente para as próximas gerações, não é? Porque a mesma fé que Deus colocou no teu coração, essa fé, ela é para ser multiplicada por 1000 gerações, não é? Se assim fosse, o Senhor não voltar antes, para quantas gerações tiver para frente da sua vida, a mesma fé que te alcançou é uma fé para durar muitas gerações, até o dia que o Senhor voltar. Então, 1 Pedro 1, de 3 a 9, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé. Vamos dizer juntos essa última frase aqui: a salvação das vossas almas. Esse é o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas, não? Então essa fé foi colocada por Deus nos nossos corações, e amados, quando nós vivemos ela, e nós ensinamos aos filhos, aos netos, essa fé, ela leva eles a ter um encontro com Jesus, amém? Porque a fé nos leva a desejar a presença de Jesus como aquele que é o mais importante da nossa vida, porque Ele é mesmo. Tudo está nele, a plenitude da divindade, todas as riquezas, todos os tesouros, toda a vida está em Jesus, somente nele. Então nós precisamos viver essa fé, e quando a gente falar de Jesus, nossos olhos vão brilhar, e vai levar os olhos dos pequenos, dos mais novos, daqueles que estão nas próximas gerações, a brilhar também, e desejar o amado, o esperado das nações, amém? Então, nosso objetivo é conduzi-los a esse tipo de relacionamento, mas nós precisamos ter essa fé muito pulsante na nossa vida, essa fé verdadeira, para que isso marque a vida deles e possa impactá-los, né? Então eu gostaria aqui, já finalizando, de falar para vocês o que é que fortalece essa fé, e que nós precisamos ter isso na nossa vida e transmitir para eles também. Primeira coisa que fortalece a fé é a oração. A oração, ela é um instrumento de fortalecimento, de firmeza da nossa comunhão com Deus. Não é? E nós vemos que todos os homens de Deus no passado, eles tinham essa vida de relacionamento com Deus. E é uma das coisas que Deus quer restaurar na igreja hoje, o lugar secreto de oração. Vida de comunhão, vida de relacionamento com Deus. O momento em que você está a sós com Deus. E esse momento de estar a sós com Deus não é um momento em que Deus está preocupado com o que você vai dizer. Às vezes você pode estar diante dele, não falar nada. O fato de estar diante dele alegra o coração do Senhor, porque ele não está propriamente preocupado com o que você vai falar. Ele quer te ver no lugar de oração, no lugar secreto. Tanto é que Jesus fala assim: quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao Pai que te vê em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele não diz assim: o Pai que te ouve em secreto, porque o principal para Deus é Ele quer nos ver neste lugar de oração. Então isso é uma das primeiras coisas que fortalece a nossa fé, essa devoção com Deus, não é? Como Jacemã sempre diz, nós precisamos ser devotos de Jesus, né? Essa não é uma palavra muito usada no meio evangélico, mas é uma palavra que se realmente adequada para usar. Precisamos ter devotos de Jesus, desejar ardentemente a presença dele através da oração, e transmitir para todos os que são nas próximas gerações que a oração não é pelas coisas, mas é por Ele.
é pela presença dEle, é por mais dEle em nós. Amém, amados? Segunda coisa que fortalece a fé é a adoração. Nós precisamos ter na nossa vida uma postura de adorar ao Senhor, de dar graças por todas as coisas e em todas as coisas. Adorar ao Senhor, não é? Cantar, salmodiar, não é? Bendizer o nome do Senhor, independente do que estamos passando, das circunstâncias, porque nós não somos movidos por circunstâncias, somos movidos pela fé, não é? Pela presença de Deus na nossa vida, não é? E dar lugar a tudo que o Senhor quiser manifestar através de nós, porque muitos de vocês têm talentos, e ao expressar essa adoração ao Senhor, o Senhor vai fazer com que você possa escrever, às vezes, uma poesia, um salmo, compor uma música, não é? Então vocês têm capacidade dada por Deus para isso, mas precisam dar lugar para que isso se manifeste, uma vida de adoração. Terceira coisa que fortalece a fé, comunhão com os irmãos, não é? Eu me lembro que desde pequeno eu aprendi o versículo do Salmo que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não é? E esse era um dos momentos mais alegres da minha vida, era o momento que ia para as reuniões da igreja. Eu sei que naquele tempo que eu era criança, eu entendia que a casa do Senhor era um local de reunião, né? O salão de reuniões. Então, só depois de muito tempo, já de adulto, foi que Deus me mostrou que a casa do Senhor é o ajuntamento dos santos, é a assembleia dos santos, não é o prédio, não é? Mas precisa ter alegria de estar com os irmãos. E todos os que são mais novos, eles vão ver em nós esta alegria, serão impactados, não é? Às vezes a gente vai para os encontros da igreja, que nem aquela hiena do desenho, né? Que tinha uma hiena e um leão, né? Que a hiena ficava o tempo todo, ó vida, e assim se lamentando, né? Então às vezes a gente vai para a reunião assim, se arrastando. Não, quando a gente for para a reunião, vamos com toda empolgação, né? Chegue na reunião com aquela postura de profeta, de profetisa, não é? De ter uma palavra de Deus, de ter louvor, gratidão no seu coração, amém? Com alegria, celebrar o Senhor, não é? A idade avançada não impede de vocês fazerem o que vocês fizeram aqui, de fazer aquele trenzinho, de dançar, de adorar, de se alegrar no Senhor. Todos podem fazer isso. Eu sei que alguns têm algumas limitações, porque às vezes tem algum problema, não é, de saúde, que impede de você de ter uma liberdade de movimentos. Mas aqueles que podem fazer isso, podem dançar e se alegrar na presença de Deus, isso é adoração ao Senhor. E é bom quando estamos juntos, precisamos nos alegrar. Outra coisa que fortalece a fé é experiências espirituais. As experiências que nós tivemos, precisamos contar para as próximas gerações, não é? Eu me lembro que lá no momento em que o anjo chegou para Gideão e falou assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão imediatamente ele perguntou ao anjo, no decorrer da conversa ali, se o Deus que estava falando com ele, do qual o anjo estava falando, era o mesmo Deus que os pais dele contaram. Porque as gerações anteriores de Gideão tiveram experiências marcantes com Deus. E aí o anjo mandou ele preparar o sacrifício, ele fez aquela prova com Deus, que os irmãos já sabem, e ele pôde experimentar o mesmo relacionamento com Deus, de coisas sobrenaturais que os antepassados dele experimentaram. Mas ele tinha na sua mente, estava gravada na mente de Gideão, as histórias que foram contadas dos feitos maravilhosos de Deus. É o que nós lemos no Salmo, o que nós ouvimos e aprendemos, nós vamos transmitir para as gerações vindouras, os louvores do Senhor, os maravilhosos feitos, as maravilhas dele. Então nós precisamos contar nossas experiências espirituais para as próximas gerações. E por último, o que fortalece a fé é a intimidade com as Escrituras. Nós precisamos ser firmes na palavra e transmitir para os mais novos essa firmeza. Profundidade nas Escrituras, intimidade com as Escrituras. Isso só vai acontecer se nós tivermos o hábito de meditar e aquilo que a gente for falar, para aconselhar, para ensinar, a gente falar dessa forma. O Senhor fala assim na sua palavra. Ao invés da gente falar assim, eu acho que é assim, é dizer, o Senhor diz, a palavra de Deus diz, e a gente expressar a palavra o tempo todo. Isso é de uma pessoa que tem intimidade com as Escrituras. Amém, amados? Então, que o Senhor continue aperfeiçoando cada um de vocês na fé
que Ele um dia colocou no seu coração, que essa fé seja cada vez mais abundante, que essa fé cresça, que ela transborde, e que você possa ser abençoador de gerações, que você possa ser edificador, restaurador, reparador de gerações. Amém? Porque Deus Ele colocou uma descendência na sua família, essa descendência através de você, e Ele te abençoou com essa fé para que você possa impactar a sua descendência. Amém?